importante assim, eu fico na pontinha aqui, tudo humilde. Tão importante quanto? Bom, Cidinha é figurinha carimbada aqui na TV Prevê, né? O Laures, que alegria, é irmão do Paulo, que é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, e foi aluno nosso, lá no Triângulo, lá atrás ainda, quando nós... Não, no Prevê mesmo. Eu já fui no Prevê. No Prevê, no comecinho. Foi aluno no Prevê. E a doutora Cleide lá, que hoje vem falar do nosso querido Centrinho aí, que é referência nacional. A última vez eu contei aqui que eu estava num barco no Amazonas e o cara que coisava, que tinha sido operado aqui no Centrinho de Bauru. A hora que ele soube que eu era de Bauru, me transformou no maior pescador da América Latina lá, me dava todas as dicas, viu? Porque ele tinha sido operado aqui quando era criança. O cara chorou a hora que ele viu. Foi uma coisa... o carinho dos pacientes pelo Centrinho é muito grande. A história do Centrinho, né, Cleide? É uma coisa assim, fantástica. Cidinha, fala para mim agora qual vai ser o papel do Dr. Laures, da doutora Cleide, nessa fantástica faculdade de medicina da USP, que, olha, o que eu recebi de e-mail do país inteiro, né? E eu até senti isso, eu agora não tenho dúvida. Bauru, ao lado de Ribeirão e Campinas, já era as três cidades de nível universitário, principalmente público, com maior referência. E Bauru só tinha uma coisa que as outras duas não tinham. Bauru tinha a USP e tinha a Unesp. E agora eles tinham medicina, mas nós temos medicina. E agora nós temos medicina também. Graças a Deus. Né? Então fala desse orgulho nosso bauruense de trazer para cá a Faculdade de Medicina da mais importante universidade brasileira, que é a Universidade de São Paulo. Bom, eu quero começar agradecendo a você, Duda, pelo espaço que tem aberto para nós do campus USP Bauru, a Faculdade de Odontologia, o Hospital Centrinho, a Prefeitura do campus, e na realidade a vinda do professor Laures e da professora Cleide aqui é para simbolizar que estamos juntos desde o começo que delineamos os projetos da medicina. Eu digo que não é um projeto meu, não é um projeto que começou no nosso campus, sim, mas ele saiu dos portões da Universidade de São Paulo. Trouxemos importantes atores, tipo o Dr. Pedro Tobias, depois o próprio prefeito. Falamos aqui do Renato Zay, depois ele me ligou dizendo que ficou muito emocionado de eu ter... Pra mim também. Isso, se referido a ele. Renato é um menino de ouro, viu? Com certeza, é um patrimônio da nossa cidade. Eu falo menino porque eu sou bem mais velho que todo mundo, já, né? Estou um patrimônio. Além da Bíblia, já é. Então eu acho que realmente a repercussão é enorme, e eu quero reafirmar aqui, não só com aqueles que são do nosso campus que estão nos assistindo, mas com Bauru e a toda a região, que é a sua audiência, os seus telespectadores, o nosso compromisso, não só do empenho que nós tivemos em trazer a faculdade, mas acho que muito mais importante agora, e outros desafios já estão se delineando, que é consolidar esse curso como um dos melhores, não só da nossa universidade, mas do estado de São Paulo e do Brasil. A melhor odonto nós já temos. Graças a Deus. Não vai ser nenhuma novidade ter a melhor medicina também, né? Mas nós temos que trabalhar. E precisamos, então, Claro. de todo mundo estarmos juntos aí no campus, para que isso logre o sucesso que nós estamos projetando. Até agora de manhã nós estivemos conversando com diferentes setores do hospital, que aí surgem muitos boatos, que o Centrinho vai acabar, que... Claro que não há nenhuma lógica, não é? Até para o gestor público estadual da saúde, deixar de oferecer um atendimento de excelência como é do Centrinho, para priorizar outros. Então, eu estou lá na comissão, amanhã nós já temos uma reunião com o governador do estado de São Paulo, junto com o reitor, nosso prefeito, o deputado Pedro Tobias, já para tentativas... O Alckmin está eufórico, Pedro. Está. Até porque ele tinha falado que ele ia conseguir essa medicina, né? E na reta final ele conseguiu. Eu digo que foi uma conjunção de fatores que fizeram com que vários segmentos, e ressalto, né? Quando eu estive lá com o doutor Davi Uip, eu disse, olha, vocês são políticos, eu não. Meu papel é levar algo que eu tenho certeza que vai favorecer não só o Centrinho, não só o campus da USP de Bauru, mas a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Então esse era o nosso compromisso,
Infelizmente, eu acho que as diferenças políticas foram deixadas de lado em prol da população. Eu acho que esse é um exemplo, em momentos tão turbulentos da política nacional, que aqueles que estão hoje envolvidos na política devem seguir. Quer dizer, qual é a nossa finalidade? É oferecer à população aquilo que nós podemos fazer melhor. A USP o que é? Formar profissionais. Hospitais é o quê? Prestar serviço de assistência à saúde à população. São desafios, estão aí. Até acabei cancelando as minhas férias para poder me envolver, porque esse espaço é curto. Nós temos a ideia de estarmos à frente sempre 1 ano e meio nessa primeira turma de soluções. Semana inteira conversando dentro do campus, fora, para que nós possamos trazer tranquilidade para os alunos que chegarão em fevereiro ao nosso campus. E estamos aí para trabalhar. Eu acho que o trabalho é... Para consolo assim, seu, nós que somos da iniciativa privada, nesses últimos anos já deixamos de ter férias também, viu? Para enfrentar essa crise que com tem. certeza. Bom, o Zé Roberto, a cidade todo mundo conhece, é o presidente, é o prefeito do campus. E a colocação, Zé, o campus da USP em Bauru está preparada para receber uma faculdade de medicina? Duda, sem dúvida, eu acho que a gente já estava se preparando anteriormente, né, porque essas conversas vinham evoluindo, evidentemente que de um mês para cá que a coisa realmente tomou forma e se efetivou, mas nós temos condições tranquilamente de receber esses novos alunos aqui no nosso campus. Nós temos a infraestrutura suficiente, né, isso para a recepção desses alunos. Não vão ter nenhum problema quanto a isso, não. Está tranquilo. Tranquilo. Tem algumas coisinhas, claro que tem. Evidentemente, nós temos uma infraestrutura de restaurante universitário, onde a infraestrutura nossa já é para receber, temos condições de oferecer o dobro de refeições do que a gente oferece hoje. Então, nós já vimos preparado, mas evidentemente, esses 6 meses agora até a efetivação no ano que vem da vinda dos alunos, vão ser meses de bastante trabalho para a gente adaptar todas as coisas. Mas, quanto a esse aspecto, estamos bastante... Você já está há quantos anos como prefeito do campus, Zé? Como prefeito, 5. 5 anos. 5 anos. 35 de USP aqui. Maravilha. Parece novinho, às vezes, falando, é bem mais novo. Ele é o galã do campus. É só assim. Rita, todo respeito, a esposa está nos assistindo. Só 5 anos mais novo que o Paulo, só. Entendeu? Doutora Cleide, eu vou começar fazendo uma pergunta irônica. O centrinho vai fechar? De jeito nenhum. O centrinho vai melhorar. Né? Inclusive, a vinda da Faculdade de Medicina, ela vai suprir até algumas deficiências que nós temos hoje. Em relação à UTI de adulto, que nós não temos para os nossos pacientes, nós temos que fazer convênio com o Hospital Estadual para que, na eventualidade de precisar de uma UTI de adulto, nós temos que enviar o paciente para lá. E todo o reforço que a Faculdade de Medicina vai trazer para o nosso hospital. Nosso hospital é um hospital especializado. Então, muitas vezes, alguns encaminhamentos a gente tem que depender de outros serviços. E no caso, tendo a Faculdade de Medicina e tendo um hospital ali ao nosso lado, isso vai facilitar muito. Né? E ninguém está triunfa a medicina, mas nós estamos ganhando um hospital novo também, né? Sem dúvida. Isso, principalmente a vinda e a ocupação daquele prédio, né? Que é uma coisa que, como a professora diz, é uma coisa que nos angustia, né? Você entrar num prédio, né, com uma cidade precisando de leitos e aquele hospital, a gente subocupado, vamos dizer assim, né? Porque, então, eu acho que tudo vai melhorar. Ô Zé, numa época correu os boatos que aquele prédio tinha um defeito estrutural. O que era o defeito daquele prédio? Aquele prédio ele foi concebido há quase 40 anos atrás, né? Mais 35 anos. Houve uma época que foi feita uma reestruturação, ele era feito em 2 blocos, mas isso já foi feito, já corrigiu. Já foi feito há mais de 20 anos. Agora... Teve realmente lá no começo, porque ele era feito em 2 blocos independentes. E depois foi feita uma amarração, ligando um bloco isso foi ao outro. Feito, isso foi feito, não, isso não tem nenhuma preocupação. Inclusive, os engenheiros da Secretaria de Saúde estiveram já 2 vezes aí. E a Cleide acompanhou, eu estava em São Paulo, no preparatório lá da defesa do curso de medicina, e a Cleide os acompanhou, eles tiveram uma impressão muito positiva. Esperavam encontrar uma coisa muito... O prédio é maravilhoso. Maravilhoso. É que diziam que tinha um defeito estrutural, não sabia o que era. Não, foi feito uma amarração lá.
Você teve uma razão. Isso, dos 2 blocos. Mas Então, o assim, prédio, pelo amor de Deus. esse era um ponto, quando eu entrei no prédio a primeira vez em outubro de 2015. E o dia que eu entrei, na mesma hora, eu disse, olha, eu vou ligar para o reitor, isso aqui é uma vergonha, a gente tem que tomar uma providência para que isso traga um benefício, porque nós estamos... Não é? Mas você viu como valeu a pena esperar? Com certeza. Só vem a medicina, só. Da USP aí, não é nada. Com certeza. Acho que como sugestão seria interessante pôr uma filmagem, se você tiver oportunidade, para divulgar da estrutura interna do prédio lá, para que a comunidade veja como é. Como ele é por Muito dentro. bem. Vocês não feito, fizeram muito nenhuma filmagem, não? Será que... Não, ainda não, mas eu posso te mandar. Me manda então, Paulinho. Amanhã eu quero essa filmagem aqui. Viu? Mandamos vale a hoje. pena ver. É maravilha. Você me manda? Mando sim. Podíamos ter tanto eu como o Samuel podia ter Porque, pensado inclusive, nisso, na né? sexta-feira eu Boa ideia, Zé. estive numa reunião com Que o impressão. prefeito e o secretário Fogolin, e estava lá o vereador Marquinhos. A professora falou tanta história desse prédio, que ele não tem a parte elétrica, que os vereadores gostariam de... Falei, vamos marcar uma visita, porque realmente já teve problemas, mas inclusive hoje ele custava, né, que a gente, para os cofres da USP, para manutenção mensal, R$179 mil, que nós vamos deixar de gastar e podemos investir em moradia estudantil, podemos investir em estrutura, porque nós já estamos preparando lá, vamos usar cada aluno. O aluno de odonto precisa de um armário para guardar, as caixas de odonto são instrumentais e tal. O de medicina não precisa de um armário tão grande, mas já estão providenciando espaço para eles chegarem lá. Tem um armário para deixar seu livro, seu estetoscópio, esfigmomanômetro, as coisas que eles vão começar a usar nos primeiros... Cidinha, o corpo docente. Qual está sendo a preocupação e que critério está sendo usado para selecionar esse corpo docente? Bom, a preocupação inicial, e aí já vem do Dr. José Sebastião Santos, que é professor de gastroenterologia lá do Medicina de Ribeirão, nos ajudou na formatação do projeto político-pedagógico do curso. E lá a gente o aluno vai no serviço, né? Então, muitos questionam, você formatou um curso de medicina, a maioria dos cursos tem 100 e tantos professores, o seu tem 56, como que é isso? Duda, a gente tem que pensar em gestão moderna, em gestão de otimizar recursos. É claro que se eu vou estar inserida na rede de serviço tanto municipal como estadual, com os alunos, eu vou trabalhar tanto com preceptores desses segmentos, como com os professores. O professor vai ser o mediador do aluno daquilo que ele está vivendo na prática. Então, eu não preciso de 150, por exemplo, o próprio reitor citou, Ribeirão tem um departamento de farmacologia com 8 docentes, não precisa de 8 docentes para farmacologia. Então, nós temos a estrutura do nosso departamento de ciências biológicas, com bioquímica, anatomia, histologia, a própria fisiologia, farmacologia, que num start inicial nos ajuda, e já temos então o apoio das outras unidades, Medicina São Paulo, Medicina Ribeirão e o ICB, para que em eventualidades alguns professores possam, nessa mobilidade de docentes, que já tem uma portaria da USP para isso, inclusive eles vão ganhar um pouquinho mais, aqueles que estão ministrando aulas em unidades, 2 unidades da universidade, vão ganhar um pouquinho mais no salário, já uma portaria do reitor, para poder ajudar. Esse ano mesmo nós ajudamos a odontologia de Ribeirão Preto. 2 professores nossos da bioquímica foram durante o semestre inteiro, toda sexta-feira, ministrar aula lá em Ribeirão Preto. Estava um problema de docente, não tinha como fazer a contratação, então nós vamos nos ajudando. Eu acho que hoje, na realidade de hoje, a gestão pública exige isso, quer dizer, otimizar recursos humanos e também recursos físicos, né, para que nós possamos fazer que as coisas aconteçam. Então nós estamos contando com isso, estamos tranquilos com isso, fora, acabei de fazer reunião com os médicos do hospital, a maioria tem titulação de doutorado, já são contratados em regime de 24 horas pela Universidade de São Paulo, portanto, já são naturalmente preceptores, mas aqueles que quiserem se integrar à carreira docente, que é o caso da doutora Cleide, ela tem contrato tanto do Centrinho como da USP. Ela é professora do nosso departamento, da disciplina de odontopediatria, 12 horas. E é contratada como odontopediatra do hospital, mais 24 horas. E agora ela está me ajudando na gestão, mas esse é o modelo. Quer dizer, o aluno vai estar passando pelas clínicas do Centrinho também. Eu acho que isso ganha
a odonto, ganha a fono e com certeza vai ser uma medicina com médico com compromisso social muito maior. Tenho certeza disso. O aval da medicina que chega é o odonto de Bauru. Não tem. Aonde você vai, sai do Brasil, puxa, você é de Bauru, não é lá um odonto. É mundial, né? Esse a gente gosta, porque, inclusive, o brasileiro ele não tem costume de se... Para a nossa população, um ranking de uma universidade é algo que praticamente eles nem sabem o que é isso, né? Fica até difícil de explicar. Mas eu estive recentemente no exterior, no congresso, e aproveitei para visitar algumas universidades para fazer convênio conosco, em Chicago, e a Universidade de Michigan, já nós temos um convênio bastante profícuo com a Universidade de Michigan, e agora nós somos a 9ª do mundo. Lá o atendimento, a receptividade já foi completamente diferente. Então foi recebida pelos dirigentes, já interessados em trazer alunos de lá para cá, em levar nossos alunos para lá, e também os nossos docentes. Quer dizer, no ambiente universitário a nível internacional, isso é impactante e é positivo, e eu senti isso recentemente quando eu estive lá em 4 universidades do exterior. Então, vamos dar atenção para o telespectador, claro, hoje, porque quem está vibrando com a medicina em Bauru é a população de Bauru. E nós que somos da educação, nem se fala, porque como é bom militar numa área que a sua cidade é referência nacional, né? Já era. Agora é a primeira, não aceito ser segundo mais não, viu? Agora é a primeira. Vamos lá ver. Primeira pergunta é para você, Cidinha. Pode falar. Professora Cidinha, veio pelo WhatsApp essa pergunta. Para as vagas do curso de medicina, vocês vão incluir as cotas? As regras que foram aprovadas no último Conselho Universitário valem para todas as carreiras da Universidade de São Paulo. Então, é o mesmo princípio. 30% entre SISU e cotas. SISU é a entrada do aluno pelo Sistema Integrado de Seleção, né? E nós vamos seguir a mesma regra. Uma hora eu vou chamar pessoal que defende cotas e quem coloca limites para isso, para discutir isso aqui na TV Previa. Talvez até ontem, se você me permite, se alguém viu, o Cristóvão Buarque estava na Roda Viva da TV Cultura e ele foi interpelado sobre as cotas. Ele falou uma coisa interessante. Eu vejo muito assim, eu concordo com ele. Pode ser até polêmico eu falar isso aqui nesse momento, mas fala-se de cotas para o ensino superior, mas não fala de você, por exemplo, fazer cotas para o ensino médio e ensino fundamental, que seria a base para que nós não precisássemos de cotas no ensino superior. Então, eu acho que se você quiser fazer uma transformação na educação, no ensino, você que é um educador de longa data e milita por isso, né? A gente tem que mexer no ensino básico, claro, naquilo do começo. O aluno tem que saber falar bem português, escrever bem o português. As cotas acabam vindo para igualar uma deficiência no Brasil, que é um erro. Eu vou citar um outro exemplo para favorecer isso aí, né? E outra aqui, hoje com o ProUni, com o FIES, tem vaga para todo mundo nas boas escolas privadas e nas públicas também. Mas algum ensino tem que ser preservado, senão esse país nunca vai ter seriedade perante o mundo. Quer ver um exemplo? Só vou citar o exemplo da Índia, Zé. A Índia tem tudo quanto é tipo de escola. A Índia adora vaca, etc, etc. A energia atômica da Índia é uma das mais aparelhadas do mundo. A Índia tem bomba atômica, tem tudo. E outra, o profissional que o mercado americano mais contrata em informática é o indiano. E na universidade também. Porque eles têm uma universidade, em termos educacionais, elitizante, que pega as grandes inteligências da Índia. E a hora que eu abro cotas, eu vou, lamentavelmente, é o lado negativo das cotas. Tem um lado positivo maravilhoso. Eu estou pondo gente não tão bem preparadas ao lado de gente preparada. Por exemplo, a USP lá em São Paulo, na Pinheiros, os professores dão aula na língua inglesa. Não é isso? Alguns professores, claro. Agora, quem vem de cotas ou não de cotas, tem que vir preparado falando inglês para entrar num curso desse.
Então tem que tomar muito cuidado. O ato dessa democratização das vagas não pode prejudicar que a escola tenha, que o Brasil tenha algumas escolas como o ITA, como a Medicina da Pinheiros, como a Politécnica, alguns cursos da Politécnica, onde nós só teremos uma elite educacional, não elite de dinheiro, educacional. Quem está bem preparado vai prestar um vestibular difícil e vai se qualificar para uma universidade dessa. É o lado negativo das cotas. E outra, Duda, eu acho assim, independente da escola, eu até pus no meu Facebook, vou até citar, mandar um abraço aqui, se me dá licença, para o Matheus e para o Ezequiel lá da escola Ayrton Busch. Eles são 2 meninos do ensino médio de lá, que quando souberam da medicina, eles foram de ônibus, lá do Jaraguá, lá na FOB, eles têm uma rádio, TV, web, Ayrton Busch, para me entrevistar com microfone de karaokê que eles fizeram. Quer dizer, eles estão dizendo sim, num lugar que só teria tudo para dizer não. São empreendedores, né? O vestibular, você traz a inteligência nacional. O primeiro lugar da Faculdade de Medicina de Ribeirão, ano passado, foi uma pessoa da escola pública. Que prestou o vestibular e entrou, não entrou por cotas, não. Então, eu acho que essas inteligências têm algum tipo de escola que nós temos que deixar para o país. Aqui não é por cota, aqui só vai vir o cara bom aqui. E que o grosso tenha cotas, mas eu acho que tem algumas coisas que tem que ser preservadas, porque esse país está na hora de ser criador de know-how e não importador de know-how. Ou faz isso, esse país não vai sair do lugar comum nunca. Nunca. É muito bonito. 20%, espera um pouquinho. Está preparado? Tem que criar um tipo de prova ali violentamente, não é só... Eu volto a dizer, concordo com o que o Gustavo Buarque falou ontem. Ninguém fala em melhorar o ensino médio, nem muito menos o ensino básico. Não tenha dúvida. Acho que é... Não tenha dúvida. Quer colocar alguma coisa, Roberto, disso? Não, eu acho que o meu pensamento também vai por esse aí que a professora Cidinha está falando, né? Eu acho que eu acho importante a questão das cotas de ser discutida e acho que é um avanço na questão social, só que nós estamos usando uma ferramenta para corrigir alguma coisa, né, que está com uma deficiência muito grande. Que já chega lá básico, com deficiência. Né? E que reflete no aumento, primeiro, da evasão escolar, porque chega um momento que o aluno não consegue mais acompanhar e abandona o curso, e outro momento também que ele começa a reprovar. Claro. Então você não consegue acompanhar o curso. Não acompanha. Macidinha, você que é professora, eu que sou professor, você prepara a tua aula, depois de um certo tempo que você vai conhecendo a turma, você tem que conhecer para quem você está ensinando. Se tem gente com dificuldade, a qualidade da sua aula cai automaticamente, não é porque você quer, ô Zé. É assim. Ela cai, não adianta, você quer dar aula para todo mundo. Você tem professor bom que ele dá aula para os 5 japoneses que sentam na primeira fileira, que entende tudo. Agora, se você conversar com os do meio lá, entendeu? Se você fizer Ibope só com os 5 primeiros, 10, os outros já vem nota 5, nota 4, entendeu? É por aí. E prejudica a qualidade da aula, não tenha dúvida. Mas tem um lado importante de dar chance para pessoas menos favorecidas na sociedade. Mas o país precisa de ter escolas elitizantes em termos educacionais. Gerson da Vila Universitária. Agora o Zé Roberto que vai responder. Ele fala assim: será que a cidade e a USP têm estrutura para alojar esses novos universitários do curso de medicina? Bom, como eu havia dito no início, quer dizer, a parte de estrutura interna lá do nosso campus para receber esses alunos, nós não temos nenhuma preocupação quanto à estrutura que nós teremos. Evidentemente a gente pensa nisso também, pensa um pouquinho fora do campus, né? Vai vir uma massa de pessoas com busca de moradia externa, a infraestrutura toda para atender que vai demandar da cidade. Eu acho que vai existir essa demanda, mas eu acho que para a cidade tem um lado positivo que é de
mais pessoas, uma classe médica, a possibilidade de renovação, de estudos, de ampliação, que vai haver essa contrapartida, sim, vai haver essa demanda, e eu acho que a cidade, os empreendedores da cidade vão estar preparados para isso, vão se preparar. Tenha dúvida. Claro que os apartamentos perto da USP serão mais procurados por estudantes, mas a cidade, de um modo geral, vai ter um boom de empreendimento em apartamentos, não tenha dúvida. Tudo, melhora por tudo, mas principalmente aí, eu acho. Duda, nós estamos falando só para uma noção, né, em pleno funcionamento, porque as vagas serão de 100 vagas em 2020, né? Durante 6 anos, só de alunos de graduação, nós estamos falando de 600 alunos. Né? Fora a estrutura de professores, de estrutura hospitalar que vai demandar aquele hospital. Então, vai existir um grande aumento, sim, da busca ali. Tenha dúvida. O Marcos Eduardo Monteiro, Duda e convidados, boa tarde. Primeiramente, quero dar os parabéns aos convidados por essa conquista para a nossa cidade, que é a Faculdade de Medicina da USP. Gostaria de saber se vão contratar fisioterapeuta e como a pessoa deve fazer para fazer parte do quadro de colaboradores. Na realidade, Marcos, nesse primeiro momento, o fisioterapeuta não está no escopo do nosso quadro de docentes, mas claro que num futuro, com a ampliação do campus na área de saúde, a ideia nossa é estabelecer Bauru como um dos polos de formação na área de saúde da Universidade de São Paulo. Assim como São Paulo tem o quadrilátero da saúde ali na região ali da doutora Arnaldo, a minha ambição, quando eu falava com o nosso reitor, eu falava, doutor Zago, em 15 anos Bauru tem chance de ser o polo quadrilátero caipira da saúde da Universidade de São Paulo. E eu acredito nisso. Trazemos um curso depois de enfermagem, que vai dar um suporte para a própria medicina, depois a própria fisioterapia, que nós temos fonoaudiologia, mas nesse primeiro momento, Marcos, não está no escopo o contrato de fisioterapeutas. Eu fiz a faculdade em Ribeirão e tenho amigos lá até hoje que se formaram comigo. É impressionante o prestígio que o Dr. Zago tem em Ribeirão Preto, o respeito que ele tem em Ribeirão Preto. Duda, eu repito, ele foi fundamental nesse processo todo. Afinal de contas, se ele não quisesse, não aconteceria. E até as críticas do próprio externas à Universidade de São Paulo é que a USP nunca teve um reitor que se manifestou, ainda que timidamente, favorável ao curso. Falava-se que vinha, mas a gente mesmo vivenciou em alguns momentos uma expectativa nesse sentido. Enquanto eu era até vice-diretor, o Pereira chegou a abortar, então reitor João Grandino Rodas, mas sempre ficava aquela coisa meio velada, que a gente não sabia se podia avançar, não podia. E o professor Zago, desde o primeiro dia que ele esteve na minha posse, eu falei, professor, essa é uma meta, e eu vou encomendar o senhor nesse aspecto. Ele falou assim, calma. E aí, sempre que eu podia, e eu creio que, como eu já disse aqui, quando ele conheceu o potencial de trabalho pelos resultados que nós apresentamos para a reitoria, tanto da FOB como do Centrinho, ele falou assim, não posso desperdiçar esse pessoal, vamos fazer acontecer. Pablo das Camélias. Para abrir o curso de medicina, a USP passou por uma avaliação. Que notas vocês receberam? Não, a USP é diferente dos outros cursos, universidades que querem abrir cursos. Ela tem autonomia. Ela já tem uma autonomia, claro que depois nós vamos passar por uma avaliação do Comissão Estadual de Ensino, que é do Estado de São Paulo, mas ela já tem, digamos assim, uma expertise e não precisa das avaliações que são as outras universidades, até porque ela não tem fins lucrativos. Então isso também é um grande fator favorável. A USP abre o que ela quiser, onde ela quiser. O problema tudo é orçamento, né? Exatamente. É orçamento, aquela preocupação e uma imagem de qualidade histórica. Então, se aparecer um diretor, um reitor aventureiro que vai manchar essa imagem, vai cair em cima dele 500 pessoas, né? Foi até bom o Duda
falar isso, é a palavra que eu tenho falado lá. Nós estamos num ano, vamos eleger um novo reitor para a Universidade de São Paulo, não é? Ele não pode ser reeleito? O Zago Não pode. Não. Então, assim, mas de acordo com até as palavras do governador, o Zago não pode pôr pijama nunca. Ele tem que ir para alguma coisa maior, que eu acho que eu concordo plenamente. Mas, e o novo reitor, ele tem um orçamento e qualquer gestor, Duda, não vai, digamos assim, não valorizar quem trabalha. Então, nossa maior chancela é o trabalho. Ah, mas as políticas, mesmo, quer dizer, se eu não valorizar quem trabalha, a minha gestão não vai ser valorizada. Claro. Eu não vou ter resultados. Então, seja quem for, e claro, não podemos ter um reitor aventureiro. O Zago, junto com toda a equipe, saneou economicamente a universidade. Claro, nós estamos num momento financeiro ruim do país, então nós dependemos da arrecadação do ICMS do Estado para ter a nossa verba. Isso não está subindo há mais de 3 anos. E a universidade, então, está fazendo sua lição de casa. Voltou a subir, a USP está tranquila, equacionada. Já achei um lugar para o Zago. O próximo presidente da República chama ele para ser ministro da saúde. Ciência e tecnologia, eu acho, está mais no escopo dele. Ciência e tecnologia? Eu acho que ele tem uma... Mas o Jatene, quando foi ministro da saúde, foi um sucesso. O Zago também, eu acho que tem todas as características de um gestor, empreendedor. Quando ele assumiu o Hemocentro em Ribeirão, quem é de Ribeirão sabe, o Hemocentro estava com muitos problemas e ele resolveu todos, tanto que depois ele se credenciou a ser presidente do CNPq. Então acho que realmente ele não volta para casa para pôr pijama nunca. Doutora Cleide, fala alguma coisa aqui, porque a concorrência está grande. A concorrência é grande aqui. O Pedro Valentim, doutores, esses primeiros 60 alunos que começarão o curso de medicina da USP no ano que vem, será incluída cotas para alunos das escolas públicas? Eu sei que sim. Ela já respondeu, Pedrinho. Ou é o Pedro Valentim, o famoso Pedro Valentim. Conhecido, quem não conhece? Ou essas cotas aprovadas pelo Conselho Universitário da USP só começarão em 2018? Não, já vale para o vestibular agora, que as inscrições se abrem agora, vão abrir agora dia 21 de agosto. Observação para o professor Duda. A delação do Eduardo Cunha será a pau que falta para acabar o governo Temer? O governo Temer, ele só não caiu, já acabou já, acabou, né? Faz tempo. Já acabou. Agora, a economia que está reagindo, viu, Pedro? Eu que tenho algumas escolas no interior, que é o ramo que mais sofre por causa da estúpida Código do Consumidor, que é unilateral. O dono de escola privada só tem obrigações, não pode correr nada. Se o aluno não pagar, ele não pode fazer nada e etc. É a única atividade comercial no Brasil que é assim, né? Então, eu falo assim, a economia estava melhorando um pouquinho, vinha piorando nesses últimos, não é só de 2 anos para cá não, tanto é que você que me assiste aqui na TV Prevê, sabe que eu falo em crise faz 4 anos, né, Pedro? A TV Prevê, quando o Globo, todo mundo é engessado com dinheiro público, aqui na TV Prevê a gente dizia, o país está mergulhando num abismo. Faz 4 anos e todo mundo reconhece que vem aqui. Puxa, você já falava antes. Porque nós temos escola que lida com quem gera emprego, classe média. Estamos sentindo o desemprego crescendo. Para nós não foi novidade nenhuma. De 4, 5 anos para cá, todo mundo empresário retornou a receita de 2013, Pedro. 2013, com quem você conversa? Às vezes eu pego... A USP também está com o valor de 2014. Vocês também? Não houve incremento. Todo mundo, gente que às vezes que eu acho que está indo bem, que eu me comunico, e como é que está lá? Duda, eu estou com a receita que eu tinha em 2013, só que as despesas aumentaram, né? As despesas aumentaram, você tem um orçamento de 2013, quer dizer, lamentavelmente. Agora estava melhorando, Pedro, um pouquinho. Então, por isso quando eu falo brincando aqui, eu deixava esse cara se arrastar até o ano que vem, e o ano que... Tomara que, embora ele não está mexendo com a economia, ela continua melhorando com toda essa crise política. E o ano que vem põe ele lá na prisão de Alcatraz, lá nos Estados Unidos, e joga a chave
Que oceano lá, onde está o Alcatraz, eu fui lá e Pacífico. é o Pacífico, né? Cheio de tubarão, assim. E joga a chave no Pacífico, não sai mais daí, entendeu, né? Agora o governo dele acabou, a economia está indo porque é um país rico, né, Pedro? É brincadeira o que esses ladrão roubaram desse país. Olha que eu vejo o número, é calculado, Zé, 8 trilhão. Saiu do bilhão já, né? Já saiu do bilhão, 8 trilhões. Que é maior que o PIB da China, que é o segundo país mais rico do mundo. Não, roubar no inferno, né? Quer falar alguma coisa? Você já falou, você já respondeu a pergunta do Pedro, né? Você já respondeu. Outra vez aqui, ó. Pesquisa feita pela... aquela pergunta que ele mandou ontem. Ele sabia que Ceizinha, pelo MEC publicado no jornal Folha de São Paulo, deram cota que muitos cotistas foram iguais ou até superiores aos que não tinham cotas. Em média isso acontece, mas a realidade de quem... Eu vou dar um exemplo. A minha filha prestou vestibular para medicina, ficou na lista de espera da FAMEMA em Marília, não é? E ela foi classificada 230, chamaram 1.260 e ela não foi chamada. Então, quer dizer, e a gente tem conversado, claro que as dificuldades financeiras, se as entidades que estão colocando cotas não tiverem uma política bem definida de permanência estudantil, esse aluno vai se frustrar também, porque vai chegar um momento que ele não tem dinheiro para continuar o curso. Casos individuais, que alunos, claro que tem. O primeiro lugar da medicina de Ribeirão Preto é uma aluna da escola pública. Uma menina da escola pública e que não usou as cotas, não. Foi lá, prestou e passou em primeiro lugar. Entendeu? Claro que tem isso. Óbvio que tem isso. E que professor de cursinho, os próprios aqui em Bauru, como a história da minha escola, Pedro, eu vou colocar 50 anos. Então, quem é diretor de escolas públicas, regra geral, foi aluno do Prevê. Quando eles têm algum gênio, eles digam, Duda, eu tenho uma aqui que você tem que dar bolsa. Entendeu? A menina, então manda aqui. Você pega, a menina, primeiro simulado da escola, ela pega em primeiro, pega e vem da pública. Inteligência está na pública, está na privada. Inteligência não é dinheiro que faz. Agora, que a escola privada é muito melhor que a pública, Pedro, isso está demonstrado em tudo quanto é exame que se presta aí no Enem, em tudo quanto é lugar. Agora, tem gente na pública que não precisa das cotas para passar no vestibular. Passa com o pé nas costas. Passa mesmo. Em regra geral, o diploma dele é da pública e ele fez o cursinho na privada, até porque ganhou bolsa, porque qual cursinho que não quer receber, melhorar o seu nível recebendo inteligências? Todos querem, sem exceção. A minha escola e as outras escolas. E até foi colocado pelo Cristóvão Buarque isso também, que o que está acontecendo? Classe favorecida, que os filhos estudam em escola particular, matricula o filho numa ETEC ou numa escola pública para ter para conseguir entrar na... E isso também começa a distorcer o processo de ensino, no ensino médio. Não tenha dúvida. É complicado. Não tenha dúvida. O aluno inteligente, as grandes escolas privadas acolhem os seus cursos preparatórios, os seus colégios. Outro dia outro dia foi o ano passado, então eu posso contar que tem um cara aqui de Bauru que bem de situação, é meu amigo. Ele falou, pô, Duda, o meu filho é o melhor da sala, você ajuda pessoas aí. Eu falei, escuta, mas você é rico. Deus, além de te dar dinheiro, te deu um filho inteligente. Você ainda quer bolsa? Ele deu risada, falou tchau. Entendeu? Falei, você quer o quê? Né? Agora, se os ricos vierem pedir bolsa, eu estou desgraçado. Zé. Parabéns a todos os envolvidos por essa grande conquista, que juntos com o tratamento de esgoto foi uma das melhores conquistas de Bauru em todos os tempos. Foi mesmo. E nós devemos, é o João Silva do Jardim Contorno. O tratamento de esgoto vem lá da administração do Rodrigo Agostinho. Agora vai uma crítica a todos nós. Como pode um prédio desse porte do Centrinho ficar sem utilização por tanto tempo?
Agora está com utilização, vai ser faculdade de medicina. O prédio foi feito, já passou por reforma, custa 170 mil por mês de manutenção e estava parado por 25 anos, não sei quanto. Corre um boato que os elevadores não são próprios para o hospital. Não cabe um paciente deitado numa maca. Isso procede? Graças. Cleide, responde. Não, isso eu vou responder. Bom, o prédio, na verdade, ele foi entregue, foi dado como pronto, né, para nós em 2012. Então ele está parado, vamos dizer 7 assim, anos. 5 anos, 5 anos, né? 5 anos. Mas já tem alguns anos que ele tem sido ocupado o primeiro e o segundo andar, com a parte de deficiência auditiva. Então o nosso serviço de deficiência auditiva funciona no prédio. Mas nós só ocupamos, vamos dizer assim, o térreo, o primeiro andar e alguma coisa no subsolo que também vai ter que sair já. Né? Então, nós temos um prédio que ele está entregue há 5 anos só, e não é tanto, 25 anos como está dizendo aí. Demorou para ser construído. Demorou para ser construído, mas a partir do momento que nós pudemos habitá-lo, foi 5 anos. E desde que a professora Cidinha assumiu em 2016 e nos chamou para participar da administração, desde o primeiro momento já nos angustiou isso aí. Não tem como a gente estar dentro de uma administração e é isso mesmo. Você vê um prédio parado. O João está certo, né? Está certo. Aspecto. E agora, até por isso que nós estamos ganhando a medicina. É por isso mesmo que toda essa batalha... o prédio pronto. Toda essa batalha é para se ocupar o prédio. Claro. Né? E a gente entende, por exemplo, a USP é a educação, né? Não tem como ela tirar do orçamento dela um dinheiro para ela manter um hospital que, na verdade, é da alçada da saúde. E por isso que foi feito toda essa luta para trazer a faculdade, porque a gente achou que era a melhor solução. Trazer uma faculdade e ocupar o prédio, né, com a parceria com a Secretaria A administração do Centrinho vai continuar sob a supervisão da USP. Sim, da mesma forma. Os funcionários... A manutenção virá da Secretaria da Saúde. Os funcionários da USP continuarão sendo USP. Meu Deus do céu. Do elevador. E o elevador... Isso não procede. O elevador são vários elevadores. Um cara gordo como eu. Vários caras gordos dentro do mesmo elevador. Não tem problema nenhum. Tá tudo funcionando. Inclusive é por isso que é bom trazer o filme mesmo, para a pessoa ter... Vamos trazer. Vamos trazer, pode mandar. Não, mas o João colocou direitinho. Só que ele achava que já era 30 anos, né? Mas é 5. É que assim, Duda... Veja bem, esse prédio está no cartão postal da cidade. E aqueles que não conhecem, que não tem muita especulação, algumas por desconhecimento, outras até maldosas. Então a gente está vacinado um pouco, né, Cleide, sobre isso aí. E eu entendo que... e quero ressaltar aqui o papel importante do Ministério Público. Quando nós assumimos o hospital, quando eu levei isso para o professor Zago, eu procurei uma interlocução com os diferentes promotores, que são aqueles que nos fiscalizam com muita propriedade, né? Coloquei, olha, me deem um tempo, eu sei que vocês estão de olho para cobrar isso da universidade, do próprio Estado, mas nós vamos trazer uma solução. E eu quero dizer que eles foram grandes parceiros. À medida que a gente ia caminhando as conversas, eu ia lá dar uma satisfação, olha, está em tal estágio e felizmente tudo ocorreu muito bem. Mas quanto professor que já aposentou na Odonto daí, que gostaria de estar nativa ainda, vendo a hora que... Fala a verdade, hein? Mas eu acho que a gente... Eu que acompanhei isso aí, que maravilha. Eu digo que nós, né, somos privilegiados, porque... E principalmente que estamos na gestão, né, aqueles que nos antecederam, cada um da sua maneira, colocou um tijolinho nessa história. Claro. Então, a gente diz que na FOB nós somos privilegiados porque nós não temos um continuismo, mas temos a continuidade de trabalhos que foram plantados já na década de 60, 70, e eu já citei anteriormente aqui o Dr. Gastão, mas todos aqueles da FOB, os próprios diretores que me antecederam, o Dr. Pereira, Pegoraro, a doutora Fidela. Olha, é brincadeira. A USP tem 2 faculdades de medicina. A de Ribeirão tem quantos anos? 60. Eu estudei em Ribeirão de 60 a 64, já tinha medicina. Já tinha medicina. Então, e já era famosa, hein? Já um prestígio. O impacto na região ali é importante da faculdade. Total. Não é brincadeira. Eu tenho um neto ficou formado lá e 4 anos de residência lá. Acabou de vir para Bauru agora.
oftalmologista. Muito bom. E o que ele fala, fez até chegou na parte de transplante, entendeu? Aquilo é um espetáculo, né? Nós chegaremos lá, se Deus quiser. É pena que eu não vou ver, eu já estou um pouquinho passado, mas os meus filhos vão ver, tá tudo bem. Doutora, o que a senhora gostaria de falar mais para a nossa população aí, desse orgulho que é de estar recebendo uma medicina da Universidade de São Paulo? Dizer que, mais uma vez, nós estaremos lá trabalhando para consolidar esse curso e trazer para vocês. Claro que nós não podemos ser hipócritas, dizer que vamos resolver o problema da saúde de Bauru, mas com certeza nós vamos melhorar com as parcerias, tanto com o município quanto com o Estado, o atendimento e mais ainda um atendimento diferenciado naquilo que o município precisa, não é? Melhorar a infraestrutura para um atendimento pediátrico. Saúde de Bauru vai ser uma coisa fantástica. Então e vamos estar trabalhando para que isso se torne, num período a médio prazo, mais um orgulho do campus Bauru para a cidade de Bauru, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Zé, o que você gostaria de colocar mais? Bom, eu também gostaria de compartilhar aqui o nosso entusiasmo, né, com esse novo curso aqui no nosso campus. Acho que aquele sonho de 60 anos sendo possível se concretizar agora, né? Que maravilha. E eu acho que isso vai ser um legado super importante para a cidade, né? Eu acho que Bauru vai se beneficiar sobre todos os aspectos com isso. Muito. Então, acho que parabenizar todos que colaboraram na conclusão desse processo todo. Eu reputo como as duas pessoas que foram fundamentais para que isso se executasse. Foi a professora Cidinha e o professor Zago, nosso reitor, né? É lógico que com toda a colaboração de todos os outros, a questão política e tal, isso também não se concretizaria. Mas, depois dessa luta toda, eu acho que agora é virar a página, enfrentar o trabalho que vem aí pela frente e, como eu falei, eu acho que vai ser sensacional aí para Bauru os próximos anos nesse aspecto aí. E manter a tradição, é simples manter uma tradição, eu tenho que ser o melhor. É isso aí. Fácil, né? Cleide. Eu só quero, assim, dizer que a gente está muito feliz de poder estar aqui, né, para divulgar essa conquista nossa, mas, assim, é muito gostoso ver as pessoas da cidade, da comunidade, estarem vibrando junto com a gente, né? E reforçar que o Centrinho, nesses 50 anos, nós já temos mais de 100 mil pacientes cadastrados e é, sim, um compromisso nosso. 100 mil pacientes, tudo isso? Sim, e é um compromisso nosso manter essa qualidade, continuar com a excelência do Centrinho, né? Como você mesmo disse, você vai lá em Manaus e tem alguém que num barco. Já foi beneficiado pelo nosso tratamento. Não era no iate, era num barco. Isso. Com um cara remando, sim. Entendeu? Que às vezes ele levou 3 dias para conseguir chegar aqui em Bauru para poder fazer o tratamento. O cara, né, chorou a hora que ele viu era de Bauru. Isso. E como a professora fala, o professor Zago também fala, o Centrinho, ele é a joia da coroa dentro da USP, né? Ele é realmente um tratamento humanizado, diferenciado, e o nosso compromisso é fazer com que isso se mantenha e se some à Faculdade de Medicina. Muito e agradecer bom. A oportunidade de estar aqui. Eu acho que está aí. Eu acho que o pessoal de Bauru, claro, vai se agregar a um grande pessoal que vem de fora agora, inclusive no campo docente, usando aqui. Mas é um pessoal que conseguiu manter um padrão de uma escola de odontologia como a melhor da América Latina. Quer dizer, então eles estão acostumados a serem exigidos ao máximo para o fator qualidade. E eu tenho certeza que eles lutarão agora com unhas e dentes para que essa imagem... E que é brincadeira, né? 60 anos para a USP criar a 3ª faculdade de medicina dela. E a nossa cidade ganhou isso. Só isso. Aí você vê a alegria que o pessoal da USP traz para a nossa cidade, viu? Obrigada. Parabéns para vocês. E claro que é uma consequência de vários fatores. E está aí criado. Eu agradeço a sua audiência e continue ligado aí nos horários alternativos da TV Play. Tchau.